Fala, galera do Foco em Notícias. Imagina só, enquanto o Brasil lida com inflação alta, violência nas ruas e uma economia que ainda patina, o presidente Lula viaja para a Europa com dinheiro público e transforma uma feira de negócios, na maior do mundo, em palanque ideológico. Na Hannover Messe 2026, na Alemanha e antes na Espanha, Lula disparou contra Donald Trump, chamou o embargo americano a Cuba de vergonha global, classificou a guerra com o IRA como maluquice dos Estados Unidos, exigiu reforma da ONU para dar mais poder a países como o Brasil e, o mais perigoso, defendeu controle global das redes sociais pela ONU. Isso não é só diplomacia. É o velho discurso petista de sempre: atacar quem defende liberdade, proteger ditaduras de esquerda e tentar calar vozes dissidentes na internet. Vamos destrinchar cada fala com as palavras exatas dele, sem filtro. Se você está cansado dessa narrativa que defende regime comunista enquanto ataca os Estados Unidos, já mete o like e se inscreve. Ativa o sininho. Bora pro vídeo. A viagem começou na Espanha, no dia 18 de abril, onde Lula participou de um fórum de líderes de esquerda. Depois, seguiu para a Alemanha, onde o Brasil é país parceiro da Hannover Messe 2026, a maior feira industrial do planeta. Lula abriu o estande brasileiro e fez coletiva com o chanceler alemão Friedrich Merz. Anunciaram acordos em IA, defesa, minerais críticos e biocombustíveis. Até aí, ok. A atração de investimento é bem-vinda. O problema é que Lula não resistiu e usou o palco internacional para atacar os Estados Unidos, defender Cuba e cobrar mais poder para organismos multilaterais. Enquanto isso, aqui no Brasil, o povo sente no bolso os efeitos de políticas intervencionistas. Vamos aos detalhes. Sem citar Trump pelo nome em todos os momentos, no discurso de abertura da feira, ele disse: "Nós não podemos permitir que o mundo se curve ao comportamento de um presidente que acha que por e-mail ou por tweet ele pode taxar produtos, pode punir países e pode fazer guerra." Ele ainda atacou a ideia de Trump excluir a África do Sul do G20, dizendo que o presidente americano não tem o direito de tirar você do G20 porque ele não é dono do G20. Olha a ironia. Trump age com firmeza contra governos que atacam fazendeiros ou promovem políticas radicais. E Lula chama isso de lei do mais forte. Mas na prática, Lula sempre defendeu ou se calou diante de intervenções de regimes de esquerda, como na Venezuela ou na própria Cuba. Lula repetiu várias vezes que se continuarmos acreditando que a lei do mais forte deve prevalecer, isso já aconteceu antes no mundo e não funcionou. Soa bonito no discurso, mas na real, a força americana já impediu que ditaduras se espalhassem ainda mais na América Latina. Trump mostrou no primeiro mandato que diálogo com força funciona melhor que conversa fiada com regimes que financiam terrorismo. Sobre o conflito com o Irã, Lula não poupou palavras. Classificou a guerra como maluquice e disse que o Brasil é um dos países menos afetados pela maluquice da guerra feita com o Irã. Ele afirmou que muita coisa poderia ser resolvida sentado numa mesa de negociação e criticou o uso de força americana. Os americanos são reconhecidamente um país que tem muita força. Não precisa ficar demonstrando força todo dia. Lula ainda mencionou o alto custo das guerras, mais de 2 trilhões de dólares gastos, enquanto o mundo ainda tem fome e falta de energia. Soa como defesa da paz, mas na prática, ele relativiza as ameaças do Irã, que financia grupos terroristas como Hezbollah e Hamas, e ameaça rotas comerciais globais. Trump, ao contrário, sempre priorizou paz pela força. No primeiro mandato, conseguiu acordos históricos no Oriente Médio. Lula parece preferir o diálogo com quem grita morte a Israel e morte à América. Isso revela muito sobre de que lado ele realmente está. O momento mais escandaloso veio na coletiva com o chanceler alemão.
Lula chamou o embargo econômico dos Estados Unidos a Cuba de vergonha global e bloqueio ideológico. É uma vergonha global que um país não tenha tido a oportunidade, após a Revolução, de decidir seu próprio destino, com uma potência impondo um bloqueio. E foi além. Sou contra qualquer bloqueio, sou contra qualquer intervenção em qualquer país. Sou contra em Cuba, como fui contra da Venezuela, da Ucrânia, de Gaza e do Irã. Cuba, que é uma ditadura comunista há mais de 66 anos, em que o povo passa fome, falta luz, remédio e liberdade básica. Milhares arriscam a vida em balsas para fugir. O embargo existe porque o regime castrista nunca respeitou direitos humanos e vive exportando sua revolução falida para outros países. Lula fala como se Cuba fosse uma vítima inocente de uma potência má. Isso não é surpresa. Ele sempre foi próximo de ditadores como Fidel, Maduro e Ortega. Enquanto Trump avisa que vai endurecer contra o regime cubano, Lula corre para defendê-lo. Quem está do lado do povo cubano de verdade? Lula voltou a bater na tecla da reforma do Conselho de Segurança da ONU. Ele disse que o Conselho de Segurança não é um privilégio para 5 pessoas que não se preocupam com a paz, e que os 5 membros permanentes, que foram criados para garantir a paz após a Segunda Guerra, viraram os senhores da guerra. Citou exemplos de invasões unilaterais: Iraque, Líbia, Ucrânia, Irã. E perguntou: cadê a representação africana, do Brasil, da Índia, da Alemanha? Ele defendeu que a ONU precisa ser renovada, ou então continuamos nessa nau vagando pelo mar sem controle. Parece razoável à primeira vista, mas na prática, dar mais poder a um órgão dominado por países com histórico ruim de direitos humanos pode piorar as coisas. Lula quer um multilateralismo que dilua a influência americana e dê voz maior ao sul global, ou seja, a agendas ideológicas de esquerda. Trump, por sua vez, sempre priorizou interesses nacionais americanos em vez de se submeter a burocracias internacionais ineficientes. E o ponto mais preocupante para quem defende liberdade: na Espanha, Lula defendeu abertamente o controle global das plataformas digitais pela ONU. Ele disse: controlar as plataformas digitais e a sua importância para as regras democráticas é uma questão mundial. A ONU precisa funcionar para garantir que as plataformas sejam reguladas no mundo inteiro. Lula reclamou de muito ódio, muita promiscuidade, muito sexo, muita jogatina nas redes, e citou a Lei ECA Digital no Brasil como primeiro passo. Falou que precisamos regular tudo o que for digital, para dar soberania ao país e evitar colonialismo digital das Big Techs. Traduzindo, Lula quer que a ONU, o mesmo órgão paralisado que ele critica, decida o que pode ou não circular na internet em todo o planeta. No Brasil, já vemos tentativas de controle com leis de fake news e decisões judiciais polêmicas. Agora ele quer levar isso para nível global. Isso é censura disfarçada de combate ao ódio. Liberdade de expressão é pilar da democracia. Trump defende redes livres, onde as pessoas podem debater sem medo de ditadura digital. Lula parece querer o oposto: silenciar vozes conservadoras e críticas ao seu governo. Resumo da viagem: Lula atacou Trump e o unilateralismo americano, chamou o embargo a Cuba de vergonha, criticou a guerra com o Irã como maluquice, exigiu reforma da ONU e, acima de tudo, defendeu regulação global das redes sociais. Enquanto posa de líder mundial, ao lado de chanceleres europeus e fóruns de esquerda, Lula revela seu alinhamento ideológico: defender regimes falidos como Cuba e tentar controlar o que você lê e compartilha na internet. Trump representa força, soberania e liberdade. Lula representa multilateralismo que beneficia ditaduras e censura. E você, o que achou? Concorda que defender Cuba é vergonha, ou acha que Lula tem razão em atacar Trump? Deixe sua opinião sincera nos comentários. Se você apoia esse tipo de conteúdo, dá like, compartilha, se inscreve no canal
e ativa o sininho. Um abraço e até a próxima!